tem muitos outros casos envolvendo essa questão das joias, inclusive um erro da Polícia Federal, que tinha dito que a somatória ali dos desvios, né, do patrimônio da União para os cofres Bolsonaro teria sido muito maior do que na verdade é. Aí a Polícia Federal refez o cálculo, um dos assuntos que mais gerou polêmica e que obviamente foi muito usado pelo bolsonarismo, porque a Polícia Federal errou ao fazer o cálculo de quanto tinha rendido esse desvio de joias, que a gente chama lá nas Minas Gerais passar no cobre essas joias e querer ver o dinheiro vivo mesmo, né? Porque inicialmente se falava em mais de 20 milhões de reais, mas a Polícia Federal fez uma errata. Eu queria que você contasse um pouco para a gente essa história e como isso foi instrumentalizado, usado. O próprio Bolsonaro falou, pode esperar que outras erratas vão vir aí para dizer, tentar, na verdade, desacreditar esse inquérito. Realmente, né? Afonso, teve a divulgação do relatório. Nessa segunda-feira o relatório se tornou público e é um relatório muito extenso, tem mais de 2.000 páginas quando a gente pega todo o processo. E alguns valores ali começaram a chamar a atenção. A PF ela falava nesse relatório, por exemplo, que o Bolsonaro ele usou desse dinheiro tanto para viajar quanto para se manter nos Estados Unidos, por exemplo. E qual seria esse dinheiro? Qual seria esse valor? Primeiro, a PF colocava lá nas conclusões do inquérito um valor que, em reais, daria 25,2 milhões, que é um valor muito alto da soma de todas as joias. Algumas joias eram ali em kits, como o kit rosé, que era um kit bastante caro, só que depois a PF fez uma errata, e ela falou que o valor total, com essa venda ilícita de bens, seria de 6,8 milhões de reais. Então, isso acabou servindo como instrumento para o Bolsonaro ir até as redes sociais, fazer aquela primeira manifestação, depois do inquérito se tornar público. Ele faz essa manifestação dizendo que esse é um dos primeiros erros da PF que se tornaram públicos, que outros ainda iriam vir, só que ele acaba não refutando as principais acusações do relatório, que é um relatório que é muito detalhado, que traz 12 pessoas indiciadas, que fala um pouco sobre a associação criminosa, como era esse esquema segundo a PF, e que traz detalhes sobre cada um desses itens. É um relatório que é muito minucioso, como a gente começou a falar um pouco disso aqui agora, e tem trechos ali que são muito comprometedores, como, por exemplo, o trecho que o próprio Bolsonaro responde selva para uma afirmação do Mauro Cid sobre venda de joias, que selva no jargão militar todo mundo sabe que significa o ok, tá tudo bem, é isso, é um afirmativo. Então, teve esse erro nessa conta da PF que acabou servindo de munição para o Bolsonaro, que ainda, claro, mandou uma nota pela defesa, uma nota que traz algumas contra-argumentações, mas ainda não esclarece todos os pontos. Isso é uma ferramenta de retórica que já é milenar. Já Sun Tzu, na Arte da Guerra, já recomendava isso. Você pisa um ponto fraco do adversário para concentrar o seu ataque. Porque ao refutar um ponto, você pode passar a impressão que toda a narrativa, toda a posição do adversário é frágil. A mesma coisa Schopenhauer, né? Tem até que foi traduzido para o Brasil como vencer um debate sem ter razões. Né? Então, essa tática é muito velha. Mas o fato concreto é que esses dados que foram levantados por André, por Alain, pelo jornalismo profissional brasileiro e pela Polícia Federal e agora revelados pela autorização dada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo, eles são de difícil refutação. Se foram 25 milhões, né, Afonso, ou 6 milhões, isso é um detalhe. O fato é que a versão do presidente Bolsonaro e dos seus advogados está em visível contradição com esses fatos que foram apurados pela investigação. Então, a linha da defesa, eles dizem, afirmou a defesa de Bolsonaro que o ex-presidente, em momento algum, pretendeu se locupletar ou ter para si bens que pudessem, de qualquer forma, serem havidos como públicos. Fecha aspas. Essa defesa já está refutada por aquilo que foi levantado pela Polícia Federal, que André estava lembrando agora, que Alan estava lembrando. Né? Por exemplo, os 68 mil dólares que o Mauro Cid, que não é uma pessoa que estivesse à distância, o Mauro Cid era o principal ajudante de ordens do presidente da República.
é aquele que atende os telefones, é aquele que faz toda a filtragem, é aquele que está ali para resolver todos os assuntos do presidente da República. E o Mauro Cid, na sua delação premiada, confessou que o seu pai, o general Lorena, ficou encarregado de fazer essas entregas e que parte desses 68 mil, né, André lembrou aí já mais de 30 mil, ficou comprovado que já tinham sido entregues ao presidente Bolsonaro. E aí justifica, inclusive, como ele conseguiu se manter, desde o momento em que ele fugiu do Brasil, evitou passar a faixa presidencial ao presidente eleito e ficou lá refugiado, lá na Flórida, com esses recursos e outros mais. Porque se sabe que se gasta muito para ter uma mansão como ele tinha na Flórida. É preciso até depois que se investigue para saber quais as outras fontes mantiveram o presidente, sua comitiva, aquele povo todo lá, numa mansão na Flórida por tantos meses. Então, o que a gente vê é que os elementos do crime de peculato, eles estão já bem levantados pela Polícia Federal. Quando o inquérito da Polícia Federal é entregue para o relator que está monitorando, que é o ministro Alexandre de Moraes, monitorando o inquérito, e o ministro Alexandre de Moraes despacha esse processo para o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria-Geral da República, que é chefiada pelo Paulo Gonet Branco, que a sociedade já percebeu tem um perfil diferente do de Augusto Aras. Augusto Aras ficou conhecido como passador de pano geral da República. Tudo aquilo que pudesse atingir o presidente e sua família, o então passador geral de pano da República engavetava. Me parece que não é este o perfil do Paulo Gonet Branco. Eu conheço muito a obra dele de direito constitucional e a história dele. Não recomendo a gente esperar que ele vá passar o pano. Então, se o Paulo Gonet Branco se convencer, depois de ler essas 2.000 páginas do inquérito, que foram bem lidas por André, por Alan e por outras pessoas, quando ele fizer a sua leitura junto com seus assessores, muito provavelmente ele vai formular a denúncia, que, lembrando para a nossa audiência, a denúncia é a petição inicial da ação criminal, cuja titularidade pertence ao Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República. E provavelmente ele vai atender a recomendação da Polícia Federal, que já indiciou o presidente e mais 11 pessoas nos crimes de peculato, organização criminosa, porque eles se concertaram para subtrair esses bens do patrimônio público e transferirem à pessoa física do ex-presidente da República, e o crime de lavagem de dinheiro. Só para lembrar e devolver a palavra, Afonso, o crime do artigo 312, que é o peculato, diz que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos, de 2 a 12 anos e multa. Então, se comprovar isso na instrução da ação penal, tanto Jair Bolsonaro, quanto Mauro Cid, quanto Lorena, quanto o general Bento Albuquerque, quanto aqueles demais assessores, esse advogado Ocef que foi lá comprar as joias para devolver ao Tribunal de Contas depois que o tribunal se pronunciou e o escândalo estava feito, né? E eles querem agora impor a narrativa que, como no final de contas uma parte dessas joias foi devolvida, eles não teriam cometido o crime de peculato. Cometeram sim, mesmo que depois tenham devolvido parte das joias, eles já praticaram o ato, a conduta típica definida no artigo 312 do Código Penal.